Hello there, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio de Obi-Wan Kenobi. Claro, sem spoiler. Não, eu estou muito empolgado porque lançou o episódio, porque é um episódio de Star Wars, de Obi-Wan Kenobi, e a gente precisa estar... Mas ao mesmo tempo é um episódio que nos convida a refletir certas coisas. E aconteceu uma coisa muito chata por conta desse episódio mais especificamente, e a gente vai conversar sobre isso. O que acontece? O episódio 3, ele já tem uma carga, né? Ele já tem uma pressão muito grande pela forma como o episódio 2 finaliza. E aí, nesse episódio 3, a gente precisa ficar atento a muito mais detalhes do que todos os outros primeiros episódios. Por quê? Primeiro, a gente está na metade da série agora. E segundo, porque tem muita gente reclamando desse episódio desnecessariamente. O pessoal tava querendo, pelo menos a impressão que dá quando eles reclamam, de que eles estavam querendo tiro, porrada e bomba, piruetas, eles estavam querendo essas coisas, e o episódio não te dá absolutamente nada disso. O que essa galera não entendeu é que esse episódio é um episódio para nos falar sobre o luto, sobre as consequências de permanecermos nesse luto, sobre as consequências da gente se torturar. O Obi-Wan ficou 10 anos parado, ele não treinou, ele não teve contato com a força, ele não teve treinamento, ele não fez nada. Ele estava exilado, ele deveria ter começado o seu treinamento para falar com o Qui-Gon Jinn, e ele não fez nada disso, ele ficou remoendo esse luto, se afastou da força. É tanto que quem assistiu o episódio 2 viu, tem um determinado momento em que o Obi-Wan precisa usar a força, a gente vê o quanto que ele rala para conseguir executar aquele movimento, e nesse terceiro episódio a gente se depara com alguns elementos muito interessantes. Ele é um episódio emblemático, ele é um episódio triste, porque ele é um episódio que ele consegue nos trazer sentimentos de meu Deus, como isso é fofo! Cara, que dor, que coisa complicada de lidar! Meu Deus, que crueldade! Cara, esses são os sentimentos que a gente tem nesse terceiro episódio. Porque ele é literalmente uma montanha russa de sentimentos em cima da gente. E quando você não pega essa essência, que mais uma vez se ater a detalhes, porque existem detalhes nos cenários que você para e pensa, cara, pera, isso é uma coleção de sabres de luz, mas pra pegar essa coleção, tantos Jedi tiveram que morrer. Cara, isso é um capacete de Younglings. Mano, o que um capacete de Younglings tá fazendo nessa coleção desses vilões? Então, tipo, tem coisas desse estilo que as pessoas parecem que não entenderam muito bem, não pegaram. Mas nesse terceiro episódio, o Obi-Wan precisa fugir, ele vai parar em um determinado planeta, e nesse planeta acontece uma coisa que o Grande Inquisidor tá falando desde o primeiro episódio. Para se capturar um Jedi, precisa de paciência. Você só precisa ter paciência, porque uma hora essas pessoas entram em perigo, e quando isso acontece, o Jedi não consegue fugir do seu código, e ele vai ajudar pessoas se denunciando. Então é um Jedi que caça ele mesmo, né? E nesse episódio a gente vê isso acontecendo, só que o problema é que é com Obi-Wan. O Obi-Wan, ele tá ali com a Leia, ele tá fugindo, ele quer chegar até Alderaan, eles vão parar em um determinado planeta, onde o Império se encontra, e em um determinado momento as coisas dão completamente erradas, e o Obi-Wan é encontrado. O problema é que o Darth Vader já sabe da existência do Obi-Wan e já sabe onde ele tá. É claro que nesse terceiro episódio a gente tem Darth Vader. Em ponto. E o destaque desse episódio é justamente para essa aparição do Vader. Porque no episódio ele tem muitos easter eggs. E alguns desses easter eggs são... Quando o Vader se encontra com Obi-Wan Kenobi, a cena dura segundos, mas ela é tão emblemática quanto o encontro do Obi-Wan com Darth Maul, ou melhor, contra Maul, porque ele não é mais Darth. Então, o encontro do Obi-Wan com Maul lá em Rebels. A cena dos dois lá em Rebels, a cena completa dá uns 3 minutos, mas o embate entre os dois são segundos. Mas é um embate que eu poderia passar 3 horas conversando sobre ele com vocês, porque ele é um embate cheio de simbolismos e significados. E esse encontro do Obi-Wan com Vader nesse episódio 3 é isso. É uma coisa rápida, ela é simples, mas ela é emblemática.
ela é simbólica. Nós estamos vendo ali um Obi-Wan que está com medo. Quando ele olha pro Anakin, é a primeira vez que ele vê o Anakin como Vader. É a primeira vez que ele vê o Anakin como do jeito que a gente conhece. Então, o Obi-Wan está horrorizado com aquilo. Não é à toa que ele questiona, mas é nisso que você se transformou? Aí o Vader olha para ele, mas você me fez ficar assim. Então, o Vader, ele tá sangrento, ele tá querendo matar mesmo, ele tá passando a faca em todo mundo. Tanto que logo na aparição dele, ele já faz um monte de coisa pra atrair o Obi-Wan e ele consegue. E aí, o embate dos dois, como eu falei, ele é um embate curto, mas simbólico, porque ali a gente tá vendo de um lado um cara querendo se vingar. Ele quer horrorizar, ele não quer apenas matar, ele quer humilhar. Ele quer brincar com a sua presa, porque o Vader poderia matar o Obi-Wan a hora que ele quisesse dentro desse embate. Lembrem-se, Obi-Wan está há 10 anos sem treinar, Obi-Wan não está controlando a força, Obi-Wan não é aquilo que ele era nas Guerras Clônicas e nem nos filmes. Pá! Parem de ficar querendo pirueta de um cara que não treina, tá bom? E aí, o Vader tá ali naquele quisto de revolta, de ódio. Ele começa a brincar, ele começa a torturar o Obi-Wan. Que em contrapartida nós vemos medo. Ele está com medo, ele não quer lutar, ele só pensa em fugir. Ele só tá preocupado com a Leia, porque se o Vader encontrar com a Leia, tudo é colocado a perder. Então o Obi-Wan tá preocupado com muitas outras coisas. E esse é o primeiro simbolismo dele, que é um simbolismo que te remete a Star Wars Rebels, o combate entre Obi-Wan e Maul. Um outro simbolismo desse episódio, desse embate, somente desse embate, é o simbolismo do episódio 4, porque a forma como o episódio conduz a luta entre os dois é muito episódio 4. Muito. É o mesmo, é o estilo de embate que os dois têm no episódio 4. Então, a diferença é que no episódio 4, o Obi-Wan já tá mais seguro de si. Que, inclusive, acontece da gente teorizar que agora que o Obi-Wan já viu a situação, ele já caiu na real de como a situação se encontra, ele precisa voltar a ser ou superar aquilo que ele era no passado. E é exatamente a partir desses 3 últimos episódios que isso vai acontecer. Então tem pessoas que estão julgando o episódio como se já tivesse acabado a série, sabe? Tipo, meu Deus, a série é ruim, meu Deus, a série tá com furo de roteiro, porque lá no episódio 4 é falado isso, isso e isso, e eu não vou em nada de... Gente, episódio 3, metade, saga do herói. O herói precisa cair, ele precisa ser derrotado pelo antagonista, fugir do antagonista para cair na real, treinar, evoluir para voltar para um confronto contra o vilão novamente para vencê-lo. Trajetória da história do herói, saga do herói. Todo mundo sabe disso, mas parece que as pessoas gostam de ignorar esses fatos. E vou aproveitar para pedir encarecidamente, se vocês verem pessoas com hate muito grande, que tá chegando em racismo, que tá chegando em um conceito muito bem formado, com a atriz da Reva, com a atriz da Leia, pelo amor de Deus, gente, denunciem essas pessoas, tá? Por que isso? Porque as pessoas parecem que perderam o senso. Mas o episódio não é do jeito que eu queria, então o episódio é ruim. Não, gente, o episódio é muito bom. A diferença é que você queria tiro, porrada e bomba e o episódio não tem. Afinal de contas, essa série é pra tratar de luto, perdas, esperança. Tá? Então não dá pra ter essas coisas todas aí, principalmente de um personagem que não treina há 10 anos. Acho que eu já falei isso uns 30 vezes nesse vídeo. Então, assim, o episódio ele tem uma carga dramática emocional toda para nos levar para essa reflexão daquilo que nós perdemos e o que nós optamos por guardar dentro de nossos corações. O que a gente está guardando dentro do nosso coração? O que a gente está carregando dentro da gente? Nós estamos carregando a esperança de realmente evoluir e nos tornarmos melhores? Ou nós estamos carregando um hate barato, ridículo, que nos leva ao ódio, que nos leva ao sofrimento, que por consequência nos leva ao lado sombrio? É isso que o episódio 3 vem falar com a gente, em meio aos seus easter eggs e em meio a toda a sua carga louca que tem ali naquele episódio. Não é um episódio para se ficar contente, é um episódio pra gente ficar triste mesmo, pra gente refletir e até ter medo pelo Obi-Wan, porque por mais que a gente saiba que ele vai aparecer no episódio 4, a forma como esse episódio conduziu
Cara, parece que ele vai morrer ali, nesse episódio. Parece que a jornada dele finalizou ali, sabe? E é interessante pensar nisso porque já começa aquela trajetória. Obi-Wan no episódio 4, ele não luta contra o Vader, ele troca uns sabres de luz com o Vader e depois ele simplesmente se une com a força, porque ele cumpriu o objetivo dele. Nesse episódio, ele só se preocupa em cumprir o objetivo, em cumprir o objetivo. E aqui é onde ele vai começar a descobrir, melhor, ele começa a descobrir nesse episódio o sentido de retomar toda a vida dele para que ele consiga cumprir um objetivo, cuidar do Luke. Mas para cuidar do Luke, ele vai precisar voltar a ser o que era antes, porque ele precisa entrar em contato com o Qui-Gon Jinn. Então existem muitas teorias que estão rolando, principalmente no grupo do Telegram. Eu nunca vou me cansar de falar do grupo do Telegram, que é o Cantina e o Kenobi. São 2 grupos lá no Telegram, você pode digitar qualquer um desses 2 nomes e entra nessas 2 comunidades, nesses 2 grupos com a gente e vem conversar com a gente sobre Star Wars. Vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Até mais.